Olá pessoal, bem-vindos novamente a mais uma aula do nosso curso Desenvolvimento de um Sistema Completo na VCL do Delphi. Na aula passada, a gente desenvolveu a tela de configuração do servidor. Para dar continuidade nessa tela aqui, pessoal, a gente vai precisar antes criar o nosso form de mensagens. A gente vai criar um esquema onde, com uma única tela de mensagem, a gente consegue utilizar ela em todo o sistema para qualquer tipo de mensagens que você precisar dar para o usuário, tá? Então a gente vai dar uma pausa na configuração do servidor e vamos criar essa tela de mensagens. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like para ajudar a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários, tá bom? Eu vou criar um novo formulário e vou fazer algumas configurações aqui, pessoal. Vou correr com o vídeo, porque o layout da tela em si aqui não é muito importante, tá? Então eu vou correr com a criação da tela para a gente não perder muito tempo. Eu vou dar o nome para esse form de form mensagens, acrescentar um painel de fundo, um shape de fundo também. Vou renomeando ele aqui, porque a gente vai acessar alguns componentes em tempo de projeto, tá? Vou criar uma barra para separar o título do resto do nosso form. Colocar um label aqui em cima para ser o nosso título do form. Mudar as cores, o posicionamento dele. Vou colocar um componente de imagem que vai abrigar o nosso ícone de acordo com a mensagem que você quiser passar para o usuário. Essa mensagem vai ter um título e vai ter um texto que você vai passar por parâmetro. Vou copiar os botões da tela de configuração do servidor e colar aqui para a gente não perder tempo criando esses botões e vou mudar o caption deles para não e para sim. E entre parênteses a tecla de atalho. Então não tem a tecla de atalho ESC e o sim a tecla de atalho Enter. Depois de reposicionar posicionar os objetos aqui, a gente vai começar a configuração dessa tela padrão, tá? Só renomeando antes aqui os nossos componentes, para a gente não ter problema na hora de acessar eles via código, tá? É uma sugestão, tá, pessoal? Vocês poderiam até criar uma classe para mensagens, enfim. Tem várias maneiras de se fazer isso daqui, tá? Eu escolhi essa forma porque eu considero ela mais simples para aqueles que estão começando e ainda têm dificuldade. Então eu considero essa forma aqui a mais apropriada para quem está começando, tá? Bom, depois de definido o nosso layout, a gente precisa começar a digitar o código dessa tela para ela funcionar em todo o nosso sistema. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um close no botão sim e no botão não também. Tá? Então, quando o usuário clicar em um desses botões, o formulário vai ser fechado. Antes, eu vou obter a resposta do usuário. Para isso, eu vou criar uma variável pública chamada de bResposta_msg do tipo boolean. Eu poderia até usar o modal result no botão, pessoal, mas eu prefiro usar uma variável aqui. Eu já tive problema com o modal result, então vocês fiquem à vontade aí, se você preferir usar o modal result, pode usar, não tem problema, tá? É o mesmo significado. Então, quando eu clicar no botão não, essa variável vai receber o valor de falso. Ou seja, o usuário não quis que prosseguisse com aquela pergunta. E no sim, eu vou colocar o valor de true, tá? Ou seja, o usuário aceitou. E no form, no evento onKeyDAO, eu vou verificar se as variáveis, se as teclas que foram pressionadas no teclado são as teclas de atalho do botão sim e do botão não. Então, para isso, eu vou testar o que o VK return, que corresponde à tecla Enter, e aqui eu vou testar o VK Escape, que corresponde à tecla ESC. Então, quando for pressionada essa tecla Return, ou Enter, né, eu aciono o clique do botão Sim. E quando for o ESC, eu aciono
o clique do botão não. Então, dessa forma, a gente captura a tecla de atalho ali que o usuário apertou, tá? É só falta colocar aqui, pessoal, o que recebe, se o que for igual ao VK return, então ele executa o código do botão sim. Se não, se for o escape, ele executa o botão não, tá? Continuando aqui, pessoal, depois de configuradas as respostas, a gente precisa, no evento onShow, fazer os títulos e os captions receberem os valores corretos, né? Antes de mais nada, a gente já faz a resposta receber falso para garantir, né? Para ela ter um valor inicial já. Então eu tenho que fazer o LBL título da janela, o título da mensagem, a mensagem e a imagem receber os parâmetros de acordo com o tipo de mensagem que eu quero. Ou seja, se for uma mensagem de erro, ele tem que informar que é uma mensagem de erro, né? E puxar o ícone de erro correspondente que eu selecionar, tá? Então, eu vou fazer assim, LBL título da janela.caption vai receber um valor, o mesmo para o título da mensagem, o mesmo para a mensagem em si, né? E aqui eu vou passar o caminho do arquivo do ícone que eu quero que essa mensagem mostre. Todos esses valores, pessoal, a gente vai passar por parâmetros, por variáveis. Então aqui eu vou criar uma variável do tipo string, por isso que ela começa com S. Vai chamar esse título da janela. A de baixo vai chamar esse título da mensagem. A mensagem em si vai chamar S mensagem. E o arquivo vai chamar S caminho do arquivo. Tá? Que eu vou indicar aonde está o ícone que essa tela vai ter. Então, toda vez que eu chamar essa tela, eu tenho que passar o conteúdo dela através dessas variáveis. Tá? Aqui eu vou mudar para esse caminho do ícone, para ficar mais fácil de entender. Então, pessoal, eu vou selecionar aqui essas variáveis que eu criei para declarar elas lá em cima, no public, porque eu vou acessar elas de um outro lugar sem ser esse form, tá? Então eu tenho que deixar ela no public. E aqui eu vou definir elas todas como do tipo string. Mais para frente vocês vão entender como que a gente vai preencher essas variáveis aqui, tá? Então depois de declarado, a nossa tela, quando abrir, vai preencher todos esses campos aqui com os valores que a gente preenche nas variáveis, tá? E agora eu vou criar uma nova unit. Essa unit, pessoal, vai abrigar todas as funções e variáveis globais que eu precisar utilizar no nosso sistema, tá? Então, vocês poderiam até criar classe para isso, enfim, mas essa é uma maneira mais simples que eu vejo para poder passar para quem está iniciando, tá? Se você já domina o Delphi, tem uma outra forma de fazer isso daí, pode ficar à vontade, que não tem problema, tá? Nessa função, nessa unit, pessoal, a gente vai criar uma função que vai ser responsável por chamar a janela de mensagens e passar os parâmetros necessários de acordo com o tipo de mensagem. Se for uma mensagem de confirmação, uma mensagem de erro, uma mensagem de aviso. Então, aqui vai ficar a função nossa que vai criar essa janela corretamente. Então, eu vou criar aqui procedure PRC criar mensagem. Vou passar como parâmetro dessa procedure o título da janela. Deixa eu só arrumar aqui. O título da mensagem. Vai passar também a mensagem em si, né, o conteúdo dela que você vai mostrar para o usuário.
e o ícone correspondente a esse tipo de mensagem que você está passando. Todos eles vão ser do tipo string, igual o tipo que a gente declarou nas variáveis ali do form na unit mensagens, tá? Aqui, pessoal, tem que ser function, desculpa, é uma função. Por quê? Porque essa função, quando for chamada, vai retornar se o usuário clicou em sim ou clicou em não lá na janela. Então, ela tem que ser do tipo boolean também. Então, aí eu venho aqui no implementation, copio e colo o cabeçalho da função. Já defino aqui o result padrão como sendo falso, para ele ter um resultado já. Vou dar um Alt F11 e colocar na uses a nossa unit mensagens. E aqui eu começo a criar o nosso form. Então, form mensagens recebe o tFormMensagens.create e o dono dele vai ser new, tá? E aqui eu abro 4 linhas para a gente acrescentar as nossas variáveis. Tá? Eu poderia colocar o label direto, mas como a gente criou variável que é bem melhor, a gente já deixa elas aqui. Porque se eu mudar o label mais para frente, não tem que ficar alterando essa função aqui, tá, pessoal? Então aqui que eu vou passar os parâmetros para as nossas variáveis. O título da janela, o título da mensagem, a mensagem em si e o caminho do ícone, tá? Então eu passo para o form mensagens as nossas variáveis que a gente definiu na própria chamada da função. Tá? Então, depois de passado os parâmetros corretamente, a gente chama o próprio formulário no show modal. E aqui, ó, pessoal, que vocês poderiam estar pegando o modal result, ó, formMensagens.modalResult, mas a gente utiliza a variável bResposta.msg, tá? Então fique à vontade aí para utilizar a que vocês preferirem, tá? Eu gosto dessa forma porque eu já tive muito problema com o modal result. Então, pessoal, dessa forma, a função vai retornar o conteúdo da variável bResposta.msg. Então, dessa forma, a gente consegue capturar a resposta do usuário para aquela mensagem que foi dada. Então, recapitulando aqui, quando eu chamar essa função fnc cria mensagem e passar o título da janela, o título da mensagem, a mensagem em si e o ícone, ele vai fazer o quê? Ele vai criar aquela nossa tela de mensagem de acordo com esses parâmetros que eu passei. Então, se for uma mensagem de erro, uma de aviso, enfim, qualquer tipo de mensagem, a gente pode chamar através dessa função, tá? Que ele vai configurar certinho, sem precisar ficar criando um monte de formulário de resposta, um para erro, um para aviso, um para pergunta, enfim. Com um só você já resolve todas as mensagens do seu sistema inteiro, tá? Continuando, eu vou acrescentar aqui a variável tipo, tá? Por quê? Porque a gente precisa definir se os botões ali dessa janela vai ter o botão sim e não, por padrão, né? Ou se é só uma mensagem de aviso, onde preciso passar só o botão de OK para o usuário. Então eu vou criar mais uma variável aqui, vou chamar ela de tipo, tá? Então aqui vai ser esse tipo, que vai indicar que tipo de mensagem que é. E através dele eu vou mostrar os botões correspondentes. Então eu preciso voltar aqui na minha function, no cabeçalho, colocar o tipo também que eu acrescentei, tá? E também vou precisar ir lá na minha unit mensagens, colocar essa variável, esse tipo. E aí, como eu estou montando ela no nosso form show, aqui, eu vou testar esse tipo, essa variável é esse tipo. Então, se o tipo for igual, aí você pode colocar aqui confirma, mas como a confirmação que vai o botão de sim e não já é o padrão, então eu vou colocar aqui o outro tipo que a gente vai precisar no momento, que é o de OK. Tá? Então, se a mensagem for do tipo OK,
Que eu vou fazer? Eu vou esconder o botão não, né? Então eu coloco aqui then begin e dentro do begin end aqui eu coloco o PNL BT não, que corresponde ao painel que abriga o nosso botão, visible igual recebe false. E o botão sim, btn sim, ponto caption, ele vai mudar para ok e a tecla de atalho entre parênteses vai continuar sendo o enter. Então dessa forma, se a mensagem for do tipo ok, que eu passar por parâmetro, ele arranca esse botão não daqui e mostra aqui só o ok. Agora, se for de qualquer outro tipo, ele vai mostrar o botão sim e o botão não para obter a resposta que o usuário passar, tá? Então, dessa forma, a gente cria vários tipos de mensagens. Vocês podem configurar quantos tipos forem necessários, tá? No nosso caso aqui, a gente, por enquanto, só vai usar o OK e o confirma. Então, eu vou vir aqui no meu form principal, tá em branco, que a gente ainda não chegou nele. Eu vou colocar um botão aleatoriamente aqui e no clique desse botão, eu vou chamar a nossa função, para vocês verem como que vai funcionar essa montagem dessa tela de mensagens. Então eu chamo aqui, eu dou um Alt F11 para colocar Unity funções no Uses e aqui eu chamo ela no clique do botão FNC criar mensagem e vou passar os parâmetros dessa mensagem, tá? Que eu quero que mostre na nossa janela. Então, a primeira coisa que eu vou definir aqui é o tipo. Tá? Eu vou colocar ela como sendo do tipo confirma. Como lá só está definido o tipo OK, então o confirma ele vai pegar o que está no padrão da janela, né? Aqui no título da mensagem, no título da janela eu vou colocar confirmação. No título da mensagem eu vou escrever aqui, tem certeza que deseja continuar? Então ele vai mostrar isso como sendo o título da mensagem ali do lado do ícone, né? O primeiro ali, confirmação, é o que vai lá em cima como título da própria janela. Tá? Vou dar um Enter aqui para separar, para ficar mais fácil de visualizar. Depois, a mensagem em si, pessoal, a gente pode colocar o que quiser. Eu vou fazer uma outra pergunta para o usuário, simulando uma inserção de dados. Então eu vou colocar aqui, deseja realmente inserir esses dados? Ou melhor, deseja inserir esses dados? E aqui eu preciso colocar o caminho do ícone, tá? Eu tenho, junto com dentro da pasta do executável desse projeto, eu coloquei uma pasta ícones, onde vai ter os ícones das mensagens. Então eu vou selecionar aqui Extract File Path. Eu poderia escolher qualquer outro desse daqui, tá? Dependendo do resultado que vocês quiserem. Aqui eu vou escolher a função Extract File Path para ele extrair o diretório do nosso executável. Então como que eu faço isso? Extract File Path, entre parênteses, application.exename. Então com isso ele vai me dar o diretório, o caminho para o nosso arquivo executável. E como junto com esse arquivo executável tem a pasta ícones, eu somo aqui, concateno a string com ícones barra, ou melhor, aqui a barra é outra barra, tá? Então a barra invertida. Ícones barra o nome do arquivo que eu quero. Então aqui vai ser aviso.png. Vou lá na minha Unity do projeto, no Project View Search, tiro aqui a criação automática do formulário de mensagens, porque ele não pode criar, tá? Seleciono o meu formulário e no onClose dele, vou liberar ele da memória. Podia usar o free and new, ou aqui também o action recebe CA free, tá? Deixa eu mudar aqui. E aí, pessoal, eu volto no meu formulário de mensagens e vou limpar esse ícone aqui só para vocês verem que ele vai carregar essa imagem aqui em tempo de execução. Deixa eu corrigir aqui que aqui está errado o caminho, né?
Então, com isso, eu tenho o nosso formulário já, a chamada dele já certinha para criar de acordo com a mensagem que eu preciso. Eu vou colocar um if aqui para testar essa função, para mostrar para vocês como que seria a captura do retorno do usuário, se ele clicou no sim ou se ele clicou no não. Então eu coloco essa chamada da função dentro de um if. Dessa forma, se a resposta for true, ele vai executar aqui e dar uma mensagem na tela de sim. Se a resposta for não, ele vai mostrar não para nós, só para a gente ter uma base, tá? Para poder ver o resultado dessa janela aqui funcionando. Eu vou selecionar aqui o formulário e vou modificar o posicionamento dele para mostrar no centro da nossa tela. Tá? Eu deveria ter feito isso antes, logo na criação da tela, como eu esqueci, eu estou pondo agora, não tem problema. Põe aqui Desktop Center e compilo. Então tá aqui, eu clico no nosso botão, ele cria a janela com as mensagens que a gente definiu. Se eu clicar no botão não, ele mostra a resposta não. Se eu clicar no botão sim, ele mostra a resposta sim. Tá? Então dessa forma, fica uma janela personalizada para ser utilizada em qualquer parte do sistema. Se eu trocar aqui para erro, ele vai mostrar outro ícone, é um ícone que eu tenho lá na pasta. E vou colocar aqui OK, para ele mudar só o botão OK. Com isso eu tiro aqui o if then, né? Chamo a função só, para mim agora não importa o retorno dela. Então aqui quando eu clicar no botão, ele mudou o ícone e só deixou o OK. Então dessa forma você pode ter inúmeras mensagens para o usuário com apenas um form de mensagens, tá? Existem outras formas de criar isso daqui, como eu já mencionei anteriormente no vídeo, tá? Dá para usar classe, dá para usar uma série de outras maneiras. Mas essa é a que eu considero mais simples para poder passar para vocês, para aquele que ainda está começando no Delphi. Espero que tenham gostado desse vídeo. A gente vai dar continuidade na aula que vem no Configura Servidor, vai usar esse formulário de mensagens aqui, tá? Então vocês vão ver ele funcionando diretamente no sistema, vocês vão ver como que é fácil, como vai ficar fácil de dar uma resposta para o usuário, tá bom? Então não esquece de deixar o like, comenta se tiver alguma dúvida, tá? Muito obrigado e até a próxima.